Manejo de borregos e cabritos. O colostro, né, é um importante para os animais ao nascerem. Por quê? Porque os borregos e cabritos, eles não têm anticorpos no sangue. E a imunidade deles vai depender da disponibilidade desse colostro, né? O que é esse colostro? É a secreção que se acumula na glândula mamária, né, que é o úbere, nas últimas semanas de gestação da cabra, da ovelha. Ele é de cor branca amarelada, né? Aí a gente pode ver nessa imagem ele diferenciando do leite normal, né? O segundo leite. Ele é rico em proteínas, anticorpos, minerais e vitaminas. O colostro possui efeitos nutritivos, antitóxicos e laxativos, que é super importante, né, na regulação gástrica, gastrointestinal dos animais e de proteção, né? Ele apresenta uma gordura que é bem absorvida, sendo que é importante fonte de energia, exercendo papel fundamental na saúde e no bom desenvolvimento das crias. Ele é o primeiro leite da cabra, da ovelha, e é geralmente utilizado pelas crias por um período de 2 a 7 dias. É importante fazer com que a cria mame esse colostro logo nas primeiras horas depois do nascimento, né? É muito importante isso, que seja nessas primeiras horas. Até quando vai essas primeiras horas que a gente chama? Entre 6 e 12 horas, né? Que ele é absorvido pela cria de forma total, né? Completa. A partir desse período, o que acontece? Vai diminuindo, né, a absorção desses nutrientes que a gente citou, certo? Quanto mais tempo passar, menos de imunidade vai estar passando da cabra, da ovelha para o borrego e cabrito, certo? Então é importante a gente respeitar. O ideal é que se mame logo após o nascimento. Então, o que é que o produtor pode fazer? Ele, logo após o parto, o produtor deve observar, né, se a mãe está limpando a cria, se ela iniciou a amamentação. Por quê? Se ela não iniciou a amamentação, como a gente vê nessa imagem aí, o produtor tem que estar guiando a cria para mamar na ovelha, na mãe, certo? Auxiliando essa cria na sua primeira mamada, porque é importantíssimo ela absorver logo, nas primeiras horas, esse colostro. Se por acaso não conseguir que a cria mame, né, esse colostro, deve-se retirar ordenhar esse colostro, né, esse leite riquíssimo, esse primeiro leite, e oferecer a cria mamadeira, como a gente vê aí nas imagens. Primeiro, o produtor tentou guiar a cria para que ela pudesse mamar esse colostro, mas não teve sucesso, então retirou o colostro e ofereceu na cria na mamadeira, certo? Quando, por algum motivo maior, não se consegue realizar a retirada desse colostro da fêmea, a gente deve entrar da mão às colostros artificiais, né? Quando é que isso acontece? Quais são os casos que a mãe morre, né? Não tem outro animal que tenha colostro, porque mesmo quando a mãe morre, a fêmea morre, a gente pode estar vendo se tem outro animal que está na mesma fase, né? De parição e que ainda tem a colostro e está retirando desse outro animal e dando para o borrego, né? Para a cria. Também a gente não vai poder oferecer esse colostro à mãe em caso de doença que pode ser transmitível pela ingestão do leite. Outro momento também, outro momento que a gente também vê a dificuldade de oferta de colostro é quando existe partos múltiplos, né? 2 ou mais crias. Então a mãe não dá conta de estar passando um colostro suficiente para as crias. Então, o colostro é insuficiente. Também tem casos que a mãe de uma cria só, mesmo assim, o colostro é insuficiente. Então, tem que estar observando esses casos, né? Para, se não conseguir dar o leite, o colostro natural, entrar com o colostro artificial. Existe no mercado
vários tipos de colostro artificiais, né? Que a gente segue a bula, né, na diluição de água e oferta ao cabrito, certo? Existe esses colostros, como a gente vê na imagem, nas imagens, né, que são ofertados. Eu não indico muito eles, certo? Por quê? Porque a gente tem como dar ao animal um colostro artificial natural, além daquele que a mãe pode ofertar. Então, a gente tentou dar a cria, o colostro da mãe não conseguiu, né? Por vários fatores citados. E a gente, ao invés de dar esse colostro artificial comprado, né, nas casas veterinárias, casas de rações, a gente pode fazer o colostro artificial para dar ao animal. Então, como é feito, como a gente deve fazer esse colostro artificial? A gente utiliza 700 milímetros, né, de leite de cabra ou de vaca. Pode ser de cabra ou de vaca. O leite de cabra ele é mais gorduroso, né? A gente tem mais gordura no leite de cabra. Por isso que muitas vezes fala assim: o leite de cabra é mais forte, certo? É por conta disso que ele é mais gorduroso. Mas na falta do leite de cabra, né? Se não tem a disponibilidade de outra cabra ter tá parida, né, com leite, a gente também pode ofertar o leite de vaca, agora que seja in natura, seja um leite mais natural, certo? E a gente vai utilizar também um ovo de galinha, né? Melhor ainda se for galinha caipira, sem a casca, só a gema e a clara. Então, deve-se fazer a mistura, né, em um liquidificador, coloca essa quantidade de 700 mililitros de leite para um ovo de galinha de casca e a gente vê as proporções, né? Se for fazer mais leite para mais cabritos, aí você vai multiplicando. Para 2, vai fazer 1,5 litro para 2 ovos de galinha, certo? E aí bate no liquidificador, coloca nas mamadeiras, pode ser essas mamadeiras de criança mesmo, de bebê, e a gente pode colocar essa quantidade de leite. É bom respeitar essa quantidade de leite, certo? De 700 ml para cada borrego, cabrito, porque o animal não vai ingerir tanto leite de vez. A gente pode, como a gente chama, né, empanzinar o animal. Então, o interessante é que a gente respeite essas 700 ml de leite, não dê mais. Mas ele está parecendo que está com mais fome. Dá um intervalo, não dá muito leite de uma vez só. Se observou que o cabrito, mesmo tendo ofertado essas 700 ml de leite de cabra ou de vaca in natura com ovo de galinha, permanece com fome, não aumenta a quantidade naquele momento. Espera ali umas 2 horas para ofertar de novo mais colostro artificial. E não dá todo de uma vez, porque você pode empanzinar o animal e aí o animal não se sentir bem, certo? Então, o ideal é que se faça isso, dê um intervalo entre uma quantidade de leite e outra, certo? Nas mamadeiras. Principalmente nas mamadeiras, porque o animal mama muito mais facilmente na mamadeira. Então, é fácil para ele ingerir aquela quantidade de leite e é muito mais rápido ele ingerir do que quando ele faz a sucção, quando ele mama na mãe. Quando ele mama na mãe, ele tem um trabalho para mamar, certo? Então, ele cansa um pouco e ele fisiologicamente, né, naturalmente, ele vai dar um intervalo para mamar novamente. E na mamadeira, não. Na mamadeira é bem fácil dele estar sugando todo aquele leite ali, vai sugar, 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 sugar muito. Então, o ideal é que a gente faça esse controle. Esse colostro artificial, natural, possa se chamar, ele pode ser armazenado em congelador, certo? Num período de até 30 dias. Então, se a propriedade está passando, né? A criação teve uma estação de monta. Então, vários cabritos vão estar nascendo naquele período. O ideal é que a gente já se prepare com isso,
certo? Com a quantidade de leite de cabra, de vaca que vai precisar, se organize, né? Para estar fornecendo. E pode estar armazenando esse colostro artificial e ofertando esses animais. Porque normalmente, quando se faz estação de monta, tem mais tempo para isso, né? Ter mais animais para se fazer essa colostragem. Esse colostro seja dado às crianças nas primeiras horas de nascimento. Também ele, mesmo artificial, tem que dar logo nas primeiras horas. Quantas vezes ao dia? 3 a 4 vezes por dia, certo? O ideal, tá bom? Durante uns 2 dias. Essas 700 ml de leite, ela deve ser dividida nesse período dos dias, nessas 3, 4 horas do dia, certo? E aí tem a silagem de colostro, né? Que a gente também faz essa silagem de colostro. Aí você coloca aí, né? A quantidade, o dia, né? Silagem de colostro, segundo dia pós-parto, terceiro dia pós-parto, certo? Para que a gente possa se organizar para dar os animais. Porque quando é muitos cabritos, muitos borregos, a gente pode não dar conta de estar fazendo aquilo ali todo dia. O aleitamento, né? Os cabritos em fase de cria são aqueles que ainda dependem do aleitamento proporcionado por suas mães, né? Ou aleitamento artificial, né? Normalmente aqueles que têm uma colostragem artificial também têm um aleitamento artificial, né? Aqui a gente já não precisa colocar essa questão da adição do ovo, só naqueles 2, 3 primeiros dias. Aqui no aleitamento, ou o cabrito vai mamar na mãe, ou em alguma cabra, outra cabra que esteja, né, que aceite, ou a gente pode utilizar, né, artifícios para estar dando esse leite aos animais. Como eu falei, numa propriedade que tem uma implantação de uma estação de monta, muitas vezes, são muitos cabritos. E pode ter algumas cabras que rejeitem os cabritos. O interessante é que a gente não mantenha na propriedade essas cabras que rejeitem cabritos, né? A cabra ela tem que ter uma boa habilidade materna. Ela tem que parir bem, emprenhar bem sempre, né? Não perder estações. Parir bem e criar bem o seu borrego, o seu cabrito, certo? Então, não é desejável ter dentro da criação uma cabra que esteja sempre rejeitando suas crias. Lógico que na primeira aparição, se acontecer isso, a gente não vai estar descartando esse animal, a gente tem que observar esse animal ao longo de outras aparições para ver o comportamento dessa cabra, dessa ovelha. Aí a gente está ensinando aqui, né, uma forma de se fazer o aleitamento artificial. Como a gente vê nessa imagem aí, foi um balde que pregou na parede e colocou bicos de mamadeira ao redor, fez os furos embaixo, né, para que a gente possa aproveitar todo o leite que se coloque dentro do balde e coloca disponível para os cabritos mamarem. É uma ótima opção para aquelas propriedades que têm muitos cabritos que nascem de uma única vez. E assim ter uma redução da mão de obra, que a gente sabe que mão de obra é escassa. Então, tem que aproveitar essas tecnologias, que isso aí é uma tecnologia que a gente está ensinando a vocês a fazer rápido, simples e muito eficiente. Por volta dos 20 dias de idade, os animais eles já pastejam e comem alimentos concentrados, né? Então, nessa fase, eles são desmamados quando? A partir dos 3 meses, certo? Mas desde os 20 dias, eles já devem ser expostos ao pastejo, né? Aos alimentos concentrados. Esses animais, eles devem ter um concentrado de maior qualidade, uma alimentação diferenciada dos demais. Então, o interessante é que coloquem coxos onde só os cabritos borregos possam ter acesso, certo? E a partir dos 3 meses eles começam a ser desmamados. E assim, os cabritos entram na fase do quê? Na fase de recria, cujo objetivo é trabalhar, né, a condição corporal dos animais, preparando-os para o acabamento, como pode ser o acabamento para a terminação,
que vai ser para corte, né? Terminação para corte, para os animais que a gente quer vender carne, ou para reprodução, quando esses animais são incorporados no rebanho de matrizes ou reprodutores. Normalmente, na nossa criação, a gente quer para corte, né? Então, a gente vai para o período de terminação, que é onde o período onde vai ter um aumento de massa muscular e depósito de gordura, né? A conformação de carcaça, no enchimento da carcaça. A recria, ela é feita, em geral, exclusivamente na pastagem ou acompanhada de ligeira suplementação para aumento de ganho de peso, certo? Nessa fase aqui, os cabritos, né, os borregos crescem de forma acelerada, né? O seu desenvolvimento corporal é muito acelerado. Então, e não existe uma duração pré-estabelecida para a recria, né? Nesse momento aqui de recria, é o momento que o produtor deve ter mais atenção a alimentação desse borrego, a sanidade desse borrego, né? Para que ele possa expressar totalmente o seu potencial, certo? Então, tudo que ele vai comer, ele vai transformar em músculo muito mais facilmente do que qualquer outra fase de sua vida, e mais rápido, né? Então, ele ingere, ele vai transformar rapidamente aquilo ali, quando é para terminação para carne, em carne, né? Em carne, que é o que e vai se transformar um animal mais pesado. Se estiver sendo produzido animais para abate, o ideal é que os animais passem diretamente do desmame para a fase de acabamento, né? A gente tem um bolo aí nesse meio aí, animais para abate, né? Porque a gente precisa que no desmame, para que isso aconteça, ele esteja com um alto peso, né, do desmame. Então, assim, tem que ter uma suplementação alimentar muito grande para que isso ocorra, não passe nem pela fase de recria, passe do desmame diretamente para a fase de terminação. Se isso ocorrer, o caprinocultor terá condições de comercializar seus animais muito mais cedo, certo? Porém, nas situações em que as crias são desmamadas com menos de 15 quilos, que é o peso de início de terminação, os cabritos precisarão passar pela recria até atingir o peso. Então, essa fase de recria é aquilo que a gente estava falando. Se o animal, na fase de desmame, estiver com 15 quilos, a gente já pode passar direto para a fase de terminação. Se não, vai ficar no lote de recria, né? Porque a gente tem que dividir os animais entre cria, que é até o desmame, recria, que é esse período, e terminação, certo? E as fêmeas, após essa fase, a fase de recria estará em condições de monta, entendeu? Então, quando atingir o peso corporal mínimo de 45 a 50 quilos, certo? Ou que isso acontece quando? Por volta dos 6, 7 meses, certo? Então, tem que se respeitar esse período aí de 50 quilos, 7 meses, porque as cabras, se elas forem expostas à reprodução precocemente, ela vai ter várias complicações. Então, os bodes, eles estão maduros sexualmente a partir dos 5, 6 meses de idade. No entanto, tem que se dar preferência às idades mais avançadas, né, como eu venho dizendo, para os reprodutores e fêmeas iniciarem sua vida reprodutiva. O ideal realmente é que ela ocorra entre 11 a 12 meses, quando se tem a certeza da condição corporal adequada, né? Quando o desenvolvimento corporal do animal foi completamente atingido. E isso principalmente nas fêmeas, né? E nos machos por conta do quê? Se ele começar a cruzar, ele vai demandar muita energia para isso e vai diminuir o seu crescimento, o seu avanço corporal. A fase de terminação, que é após a recria. Os cabritos e cabritas destinados à comercialização para o abate passam por uma fase chamada de terminação, em que o ritmo de crescimento do animal é acelerado com a produção de músculo e deposição de gordura. É nesse momento que isso vai acontecer, até o momento em que a carcaça alcança sua melhor qualidade. O cabrito em ponto de abate deve ser o mais jovem possível, pesando entre 18 a 20 quilos com boa carcaça, certo? Então, o ideal é que no final da terminação os animais estejam nessa média de peso, certo? Para que seja destinado ao abate.
e sempre respeitando, claro, a fisiologia do animal. Não adianta a gente colocar o animal para entrar em, quando os animais destinados à reprodução, para entrar em fase de reprodução mais cedo e causar um déficit na sua condição corporal, seu desenvolvimento corporal. A TER à Distância é uma adaptação das atividades de assistência técnica e extensão rural do Bahia Produtiva, projeto do Governo do Estado da Bahia por meio da Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado da Bahia, executado pela CAR, Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional, com recursos provenientes de acordo com o empréstimo com o Banco Mundial. Essa modalidade visa a continuação das atividades de capacitação e apoio para produtores, associações, cooperativas, empreendimentos produtivos e agentes comunitários rurais.